meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 23. Vamos fazer aqui uma breve interpretação desta poderosa palavra de Deus. Diz assim, Mateus 23, versículo 1 em diante. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então vejam bem o que o Senhor está falando conosco através da sua preciosa palavra. Jesus está aqui criticando, dois tipos de pessoas, dois tipos de homens daquela época que se julgavam importantes, para frente às demais pessoas. Os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas? Eram os homens que faziam a interpretação da lei. Aqueles homens escreviam as suas interpretações, e o povo teria que cumpri-las. E o outro partido eram os fariseus, que eram homens que cumpriam a lei ao extremo. Os fariseus, eles se colocavam acima das demais pessoas porque eram cumpridores da lei mosaica. Eram pessoas que andavam segundo a sua própria visão, nos caminhos de Moisés. Eles cumpriam a lei mosaica ao extremo. Então, esses dois partidos, os escribas e os fariseus, eram extremamente importantes para o povo de Israel. Só o seguinte, que Cristo os criticava, por quê? Porque não há como enganar a Cristo. Jesus, na verdade, conhecia as suas verdadeiras intenções, conhecia o coração de cada um deles. E como não tem como enganar a Cristo, o Senhor severamente os criticava. Veja bem, então quando Jesus fala assim, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, o Senhor está falando assim que não que eles estivessem na cadeira de Moisés, porque Moisés não tinha cadeira cativa no tempo. Moisés viveu anos atrás da época de Cristo, mas o Senhor está falando que moralmente, o poder que estava sobre Moisés, aqueles homens tomaram para si. Então, a importância que Moisés tinha tido para o povo israelita no passado, agora aqueles homens, eles se julgavam tão importantes quanto Moisés, porque eles, como falamos aqui, um partido confeccionava as leis e o outro cumpria. Então, eles se julgavam importantes e colocavam cargas pesadas sobre o povo. Colocavam fardos sobre o povo. É isso que Cristo estava criticando. Era isso que Cristo estava se referindo. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Agora, meus amados irmãos, vejam bem a hipocrisia daqueles homens. Eles cobravam do povo, eles colocavam fardos pesados para o povo carregar, enquanto eles não faziam absolutamente nada. Vamos trazer aqui para a atualidade, vamos atualizar isso aí. Vamos aqui falar com relação à igreja, o que estamos vivendo ultimamente, o que estamos passando nesses últimos dias. Eu vou logo falar para o lado financeiro, Eu vou logo trazer aqui para o lado financeiro, irmãos, e falar de forma bem aberta que está muito caro ser crente hoje em dia. Está sendo caro demais, demasiadamente caro. Tem pessoas que não têm condições de estar dentro da igreja, porque
De um tempo para cá, a igreja começou a cobrar demais. E quando eu falo cobrar demais, não é cobrar a santidade, que seria o correto. A igreja está colocando tributos e mais tributos em cima dos fiéis. Estão arrancando o couro das ovelhas, não é nem a lã. Meu irmão, já foi falado aqui antes e eu repito hoje, é tanto dos congressos, congresso do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, do titio, da titia, do bebê, é tanto dos congressos, é tanta das ofertas, é oferta para o missionário, é oferta não sei para quem mais, tem que pagar dízimo, tem que pagar. Meu irmão, meus amados e queridos irmãos, que todos esses encargos que estão fazendo, que estão cobrando do povo, está se tornando caro servir a Deus, está se tornando caro trabalhar na obra de Deus. E o impressionante que o pregador, né, aquele que vive no altar, aquele que vive na presença de Deus, não é honrado. O pregador daquela comunidade não é honrado. Chamam o pregador para pregar, não honram o pregador, não abençoam, não dão da gasolina, não ajudam nem para lavar o paletó do pregador. E para onde vai todo esse dinheiro que é arrecadado? Ora, vai ficar com quem? Com o pastor, vai ficar com os escribas e os fariseus atuais, né? Da atualidade. As pessoas que ficam mamando, né? Mamando na tenda das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Está na hora de criarmos, está na hora de tomarmos uma providência, irmãos. Está na hora da igreja mudar. O que deve ser cobrado na igreja é santidade. Esquecer a parte financeira, meus amados. Está na hora de fazermos como Jesus Cristo aqui. Está na hora de abrirmos os olhos. É tanta da cobrança, enquanto os homens não fazem nada, né? Colocam tanta coisa em cima das ovelhas do Senhor, tanto fardo, né? Enquanto os homens, tem pastor aí que eu acredito que nunca fez um jejum na vida, tá o ventre por ali, a barriga por ali, né? De tanto comer, meu irmão. Eu tenho certeza que não jejua, eu tenho certeza que não busca o Senhor. Estão se alimentando, estão gordos, os filhos nos melhores colégios, né? Estudando no exterior, enquanto as ovelhas do Senhor sendo sacrificadas. Nós estamos vivendo como na época dos escribas e os fariseus. Ou seja, apenas alguns são beneficiados. Até quando vamos admitir isso? Até quando vamos concordar com esta pouca vergonha que estamos vendo dentro da casa de Deus? Vamos em frente. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, mas não vão fazer mesmo, né? Os senhores pastores, os senhores líderes da atualidade, que se julgam santos demais, né? Não vão movê-los nem mesmo com o dedo. O 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Os fariseus faziam isso com seus irmãos, né? Para chamarem a atenção, para se mostrarem santos, né? E as obras para serem vistos pelos homens. Amados, é interessante que nós temos visto algumas coisas bem parecidas como nesse tempo. É impressionante como para sair na foto de alguma obra realizada pelos irmãos da igreja, sempre o pastor, o presidente, né? Ele tem que estar lá. E foi o cara que menos trabalhou. Os irmãos arrecadam, os irmãos ofertam, né? Os irmãos vão lá, fazem, né,
a obra que tem que ser feita, é ajudar na casa do irmão, é comprar alguma coisa, mas para sair na foto tem que estar o fariseu lá, né? É o dono da igreja. O dono da igreja, meu irmão, é Jesus Cristo. O dono da igreja é Cristo. Pastor nenhum é dono da igreja. O dono da igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que deu o sangue ali na cruz do Calvário, deu a sua vida por nós. Então nós devemos honrar quem é verdadeiramente pastor, que ainda existem pastores nessa terra, né? Mesmo que 99,9% esteja contaminado, né? Esteja servindo a um sistema diabólico que nós estamos vendo, mas muitos ainda aplaudem os seus pastores, muitos dão a vida, porque não posso me levantar contra o ungido do Senhor. Já falei antes, falo hoje, o ungido do Senhor é quem tem o Espírito de Deus, né? Não devemos honrar quem é mercenário, não devemos honrar aquele que já trocou Jesus pelo dinheiro há muito tempo. A Bíblia vai falar que pelos frutos nós conheceremos a árvore. Esses homens não estão dando fruto por reino de Deus. Esses homens só querem aparecer. Enquanto uns trabalham, eles saem na foto. São os fariseus modernos, os escribas modernos, né? Porque é o líder da igreja. Pelo amor de Deus, meus amigos. Vamos acordar a igreja. Vamos acordar a igreja. Tem ovelha que gosta de estar alimentando o lobo. Tem ovelha que gosta de estar bajulando o lobo. Presta atenção. Presta bem atenção na tua vida espiritual. Nós estamos olhando muito para o material. Muito para o material. A igreja, a cada dia que se passa, a cada mês, a cada ano que se passa, a igreja aos poucos vai perdendo a sua identidade mais e mais. É por isso que os milagres sumiram. É por isso que você não vê mais o paralítico andar. Você não vê mais o surdo voltar a ouvir em um culto. Você não vê mais o mudo voltar a falar em um culto. Porque a igreja está olhando apenas para o material. A igreja parou de orar. A igreja parou de jejuar. Parou de buscar a Deus. Por isso que Satanás tem levantado esses homens malignos, com atitudes malignas dentro da casa de Deus, e ninguém consegue ver isso. A igreja está cega espiritualmente. Esses homens estão comandando esse sistema e vocês continuam alimentando, continuam dando dízimo, dando ofertas altas para esses homens. É o meu pastor, eu não posso sair daqui porque é o meu pastor. O nosso pastor é Jesus Cristo, o nosso mestre é Jesus Cristo. Ele tem que ser a base da igreja. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você não é enganado. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você estuda esta palavra, Satanás não vai te enganar, meu irmão, porque o Espírito Santo não vai deixar. Hoje são poucas pessoas que levam a Bíblia para a igreja. São poucas pessoas hoje que buscam o Senhor na madrugada. A pessoa tem tempo para academia, tem tempo para o Facebook, tem tempo para o Instagram, tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para fazer caminhada, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para buscar o Senhor, não tem tempo para fazer um devocional. E como é que você quer que uma igreja dessa seja espiritual? Aí faz um movimento ali, né? Faz um movimento, um congresso, um movimento, aí um roda para cá, outro pula para ali. É uma igreja avivada. Igreja avivada é a igreja que vive a palavra de Deus, a igreja que ama, a igreja que perdoa. A igreja avivada é a igreja que foge do pecado. O que nós estamos vendo hoje é o contrário. É muita prostituição dentro da casa de Deus, muitos escândalos acontecendo dentro da casa de Deus e ninguém fala nada. O pastor presidente tira o prostituto dali, o pastor que se prostituiu com as fiéis, coloca para outro lugar, né? Esse prostituto vai se prostituir de novo lá, mas ninguém fala nada porque é amigo do presidente, porque é amigo do dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo e a igreja continua apoiando. Ninguém fala nada porque
Porque cada um vai pagar pelos seus erros. Meu irmão, está na hora de nós acordarmos como igreja. Está na hora de vivermos a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que com esse tipo de gente, esse tipo de irmão, esse tipo de crente, não é para nós nos relacionarmos, não é nem para comermos juntos. Então a igreja ela tem um poder. A igreja ela deve sim colocar no seu devido lugar esse tipo de gente. Nós precisamos buscar pastores segundo a palavra de Deus, alguém que nos oriente, alguém que esteja compromissado com o céu, para que possamos alcançar a salvação. Porque senão daqui a pouco a laranja podre vai contaminando todos os demais. E o que vai acontecer? Vai todo mundo para o inferno. Você vê que a verdade já não é mais pregada, porque você chega em grandes ministérios e você é orientado a pregar o que o homem quer ouvir, o que o homem quer que você pregue. E a pessoa, como quer crescer no ministério, vai agradar quem? O homem. Só que eu, meus amados irmãos, eu não estou nem aí com o presente do homem. Eu, pastor Paulo Vieira, não estou nem aí. Não me interessa o presente do homem, o galardão do homem, que fique com o homem. O que me interessa é agradar a Deus. O que interessa para mim, para minha vida espiritual, é ensinar, pregar o que Jesus Cristo mandou que pregássemos. O evangelho que não confronta o pecado não é evangelho. O evangelho que não condena o pecado não é evangelho. Esse evangelho diluído que estão pregando aí, esse evangelho adulterado, esse evangelho vai levar todo mundo para o inferno, porque de uma hora para outra a igreja se tornou permissiva. Aí você vai ver o filho do pastor dormindo com a namorada na sua casa, e o pastor, porque é namorada, agora já virou noivo, O noivado hoje em dia agora virou uma coisa que é uma maravilha, Não precisa nem casar mais. Eu estou noivo. Eu já durmo na casa da namorada, a namorada dorme na casa do namorado, do noivo, Irmão, está tudo errado. Está tudo errado. São práticas que Cristo condena. São práticas que a igreja era para condenar, mas a igreja está aplaudindo. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada, porque, como falamos aqui anteriormente, muitas das vezes, o filho do pastor. Lembrem dos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, 2 homens prostitutos que o pai sabia, e eles se prostituíam ali na tenda da congregação, diz a palavra de Deus. Não respeitavam o Senhor, não respeitavam a arca da aliança que estava lá, tomavam o melhor da oferta do povo para se alimentarem. E Eli sabia e não corrigiu os seus filhos. O que acontece é que quando você é conivente com o pecado dos seus filhos, ora, meu irmão, você também vai pagar preço, Porque a igreja vai começar aonde? A igreja vai começar em casa. E Eli sabia dos pecados dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias, porque também eles eram juízes ali em Israel. Resultado, o Senhor permitiu que eles fossem mortos numa peleja contra os filisteus, e também Eli morreu. Então, nós precisamos fazer a coisa correta. Nós precisamos anunciar o pecado, irmãos. Nós não podemos ser coniventes. Nós não podemos concordar com as coisas que nós estamos vendo dentro da igreja. Tantos casamentos destruídos, tantos jovens na prostituição dentro da casa de Deus, cantores na prostituição, cantoras na prostituição, mulheres casadas na prostituição dentro da casa de Deus, estão no altar. Estão no altar. Lésbicas, homossexuais, no altar do Senhor. Nada contra os homossexuais, nada contra as lésbicas, mas para servir a Deus tem que abandonar o pecado, meu irmão. Para servir a Deus tem que ser santo, tem que abandonar o pecado, porque ser cristão, ser crente,
Não é um estilo de vida como eu já ouvi da boca de pregadores. É um estilo de vida. Estilo de vida é coisa nenhuma, meu irmão. É conversão a Deus. É eu abandonar o pecado. Não é estilo de vida, não. É você reconhecer que você é pecador e que você deseja mudar, que você quer mudar. É você abandonar as velhas práticas. 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ser crente não é você parar de beber, parar de fumar, parar de ir em baladas. Não é somente isso, não. É conversão. E a conversão, ela vem de dentro para fora, ou seja, é regeneração. É você deixar o Espírito Santo fazer uma nova pessoa em você. Você vai ser um novo homem. Você vai ser uma nova mulher. Amém, queridos? Então, voltando para o texto, nós não podemos deixar, né? Nós devemos ouvir a mensagem desses homens. Nós devemos praticar o que eles estão falando. Mas não devemos olhar para eles e fazer o que eles estão fazendo. A palavra, nesse caso, está salvando o ouvinte, enquanto os escribas e os fariseus da atualidade já estão condenados. É o que a palavra está dizendo aqui. Veja bem. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. 6. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi. Eles amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. É impressionante, amados, é impressionante como Jesus só faltou falar assim, né? Olha, na igreja também vai acontecer desse jeito, né? Daqui a 2000 anos, vocês verão que tudo que eu estou falando aqui dos escribas e dos fariseus, dentro das igrejas, não será diferente. Porque é impressionante como os homens, eles gostam, né? Gostam de serem reconhecidos, né, pelas outras pessoas. Amam as primeiras cadeiras. Tem gente que você nunca viu na igreja, tem homens que você nunca viu na igreja. Mas eu vou trazer aqui para a atualidade, por exemplo, um culto de ceia, ou então um festejo na igreja. Meu irmão, o púlpito quase não tem lugar para ninguém, porque é tanta gente ali em cima para querer aparecer. É importante, né? Está do lado do presidente, do lado dos pastores, é tanta gente em cima do altar que você não tem nem lugar para aquele servo, né, que é constante na igreja, né? Então, o homem, ele ama mais a glória do homem, ele quer ser reconhecido, né? E com os fariseus não era diferente, e na igreja hoje também não é nada diferente, né? Amo as saudações e os serem chamados pelos homens de Rabi. Eu conheço pessoas que não suportam ser chamados, né, irmão fulano de tal. Não, tem que ser chamado de pastor. Porque se não for chamado de pastor, é uma ofensa para ele. Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Está na tua carteira de identidade, pastor. Está escrito lá. É o teu nome de batismo, pastor? Não, é um título, né? Então, meu irmão, se você quer ser honrado, né, dê bom testemunho. Porque muitas das vezes te chamam de pastor, mas tu és um lobo, né? Tu és um mercenário, tu és alguém que estás envergonhando o Evangelho de Cristo, o nome de Cristo. Tu não és digno de ser chamado de pastor, né? Então, se não está na tua carteira de identidade, que chame pelo teu nome. Mas tem pessoas que, pelo amor de Deus, tem que ser chamado de pastor. É um fariseu, né, meu irmão? É um fariseu da atualidade. Tem que ter a vergonha na cara, se converter. 8. Vós, porém, não queirais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois
irmãos, igreja. Olha o que Cristo está falando aqui, né? Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, ou seja, mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, todos nós somos irmãos. Este é o tratamento que nós deveríamos chamar um para o outro. Eu não estou nem aí se me chamam de pastor, se não me chamam de pastor. Ah, irmão Paulo, amém. Então, este é o tratamento que Cristo quer que nós, né, tratemos uns aos outros. Um só é o nosso mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. É o dono da igreja. É Ele que nos ensina através do seu Espírito Santo. Enquanto a vaidade, nós temos que deixar de lado a vaidade, né? Deixar de lado a nossa altivez e termos a humildade de reconhecermos que nós somos todos irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Amém? Nós vamos ministrar até aqui e eu quero, neste momento, pedir a você que estude esta palavra com mais afinco na sua casa, que você preste atenção nisso que foi ministrado aqui, amados, para que o Espírito Santo venha te dar cada dia mais entendimento. Nós precisamos entender quem é o nosso mestre, quem é o nosso Pai. Nós precisamos entender o que Cristo está falando conosco. Nós não podemos ficar alimentando lobos, ficar alimentando mercenários. Está na hora da igreja do Senhor abrir os olhos espirituais. Está na hora de buscarmos mais a Deus. Está na hora de estudarmos mais esta preciosa palavra. Irmãos, esta palavra ela é muito forte, ela falou demais ao meu coração. Por isso, o Senhor, neste momento, nos ordenou a estarmos falando com a sua igreja. E eu creio que em nome de Jesus Cristo, eu creio que para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo ele está falando contigo neste momento. A igreja precisa acordar. A igreja precisa acordar enquanto há tempo. A igreja precisa procurar verdadeiros mestres, verdadeiros pastores. A igreja precisa se colocar na posição para que o Senhor Jesus venha revelar a sua palavra, venha alimentar verdadeiramente o seu povo. Não confia no homem, meu amado irmão. Não confia em certos homens que estão aí. Confia no teu mestre, que é Jesus Cristo. Este sim é o dono da igreja, é o Pai da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar orando neste momento e que o Espírito Santo possa abençoar a tua vida, o Espírito Santo possa te dar entendimento, sabedoria, fazer com que o teu ministério possa ser abençoado nesta terra. Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por este momento onde estivemos, Senhor, diante da tua presença. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tu possas visitar a tua igreja, possa visitar este homem, esta mulher, possa visitar esta pessoa que está ouvindo, meu Pai, esta mensagem. Ó grande e eterno Deus, que o Senhor Espírito Santo tire a venda dos olhos, que o Senhor Espírito Santo, meu Pai, venha abençoar esta pessoa, meu Pai. Não deixe esta pessoa ser enganada. Abre os olhos da tua igreja, Senhor, os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais. Não deixe a tua igreja, Senhor, se tornar pasto, meu Pai, de lobo, pasto, Senhor, de homens que não têm amor, meu Pai, pelas almas. São as almas que são importantes para ti, Senhor. Abençoa a tua igreja. Meu Deus, abençoa de forma grandiosa. Que o teu Espírito Santo dê sabedoria, discernimento, Pai, em nome de Jesus. É que nós te pedimos, Senhor. Desde já te agradecemos, Pai. Amém e amém.
Fiquem todos com a paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo.